E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, Ari, sobre como e quando iniciar a terapia no paciente crítico. Aqui no nosso hospital a gente tem algumas unidades de terapia intensiva, né? Então a Ari vai trazer um pouquinho para a gente sobre esse tema hoje, tá bom? Vai lá, Ari. Boa tarde, pessoal. Então, vamos iniciar a apresentação de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite do Grupac de hoje, né? Falar aí um pouquinho de terapia nutricional no paciente crítico. É um assunto que eu vivo todos os dias, né? Então, é um prazer falar sobre isso. Claro que é um assunto muito extenso, então, assim, eu tentei resumir o máximo. E espero que vocês aproveitem um pouquinho desse compartilhamento que eu vou fazer com vocês. Então, eu coloquei um pensamento aí para iniciar, né? Que a terapia nutricional é uma intervenção terapêutica essencial no paciente crítico, devendo ser iniciada precocemente com estratégia de individualizada para melhorar os desfechos clínicos, tanto na enfermaria quanto até mesmo na UTI. Então, a terapia nutricional é essencial, né, para o paciente se recuperar melhor, né? Então, pensando aí no início da terapia nutricional, eu quero que vocês imaginem como se a gente estivesse no leito, né? Eu acho que inicia ali fazendo realmente o exame clínico do paciente, né? Então, pensando assim, vamos entrar no leito, vemos ali os monitoramentos do paciente, né? E pensando assim, esse paciente, ele tem taquicardia, ele tem hipertensão, né? No momento ali da avaliação física, né? Eu vejo que esse paciente, as extremidades dele estão frias, estão pegajosas. É, pensar no tempo de enchimento capilar aumentado, né? Então, dá aquele apertãozinho na mão do paciente, ver se o sangue volta e colore novamente aí essa pele. Verificar as presenças de drogas vasoativas, né? Se essas doses elas estão crescentes, elas estão decrescentes. Então, tudo isso é importante para a gente começar aí a pensar no início da terapia nutricional. Falando um pouquinho do paciente crítico em si, né? Então, quando a gente olha aquele paciente grave, a gente vê que tem um aumento aí das catecolaminas, tem um aumento das citocinas pró-inflamatórias. Tudo isso altera o fluxo sanguíneo, né? Então, pensar que o paciente crítico, os órgãos que vão ser priorizados nesse momento vão ser coração, vai ser o cérebro, né? E o intestino, ele fica um pouco de lado, né? Então, vai ter a hipóxia intestinal, mudança da microbiota, né? Pode ter translocação bacteriana. Então, tudo isso culmina para que tenha mesmo morte aí né, celular, né, das células. E deixa eu voltar um pouquinho. E aí eu queria também trazer que todos os dias a gente tem umas batalhas que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia da UTI. Então, são ressuscitações, né? São usados drogas todos os dias ali para ressuscitar aquele paciente que está grave. Batalha aí com as lesões, né? O paciente é muito mais suscetível às lesões, principalmente de ventiladores, né? O paciente ele tem aquela dificuldade da respiração, né? Pneumonia. Então, esse pulmão ele fica mais prejudicado. A gente triplica os pacientes que vão para a reabilitação, então esse paciente ele vai ter que ser cuidado por muito tempo. E um pensamento que eu quero deixar com essa aula, uma reflexão. Será que os pacientes que a gente está cuidando, ele vai ser uma vítima dos nossos processos ou ele vai ser um sobrevivente? Então fica aí a reflexão, né, que faz parte aí do nosso dia a dia, né? Eu coloquei aqui um recorte da ESPEN que ela fala que o paciente que ele interna na UTI e ele fica por 48 horas,
independente da gente começar a triagem nutricional, independente da gente iniciar a nossa avaliação, ele já é considerado risco nutricional. Então, ele ficou na UTI por mais de 48 horas, ele já é considerado risco. Aqui no hospital, a gente faz a NRS, né, como instrumento de triagem nutricional. Esse paciente tendo risco nutricional, a gente faz a avaliação nutricional e aí define os dias que a gente vai ver esse paciente, né, a terapia nutricional em si. Coloquei aqui um pouco falando sobre as necessidades nutricionais. Então, o que a Braspen nos diz? Que a gente tem que iniciar a terapia nutricional e ir progredindo em rampa. Então, começa com uma necessidade nutricional mais baixa, e ali entre o quarto e sétimo dia, que o paciente já está numa fase pós-aguda de recuperação, a gente vai aumentando essa meta nutricional. Né? Colocando um pouquinho ali sobre o paciente obeso crítico, eles focam numa dieta mais hipocalórica e mais hiperproteica. Né? Então, ali, pensando ali nas calorias que são ofertadas, de 11 a 14 quilocalorias por dia do peso real, ou se o paciente estiver ali a gente pode fazer, né, o peso ideal e aí fazer de 22 a 25 quilocalorias. E aí, da parte das necessidades, é isso. Coloquei também aqui um estudo para elucidar também em relação à caloria que é ofertada no início do paciente, mais no comecinho ali, né? E esse estudo que foi feito na França, com 16 UTIs, ele fez uma comparação da dieta interal precoce. Esses pacientes eles receberam um aporte calórico mais alto no início. E isso, na comparação, eles identificaram que a mortalidade ela aumentou. Por isso que é importante, naquela fase inicial, iniciar mesmo com um aporte calórico menor, né? E ir aumentando aos pouquinhos. Falando de caloria e relacionando isso, é extremamente importante a gente também dar uma olhadinha na questão do propofol, da glicose, por quê? São substâncias que são calorias ali vazias, que vão estar indo para o paciente. Se eu não olhar isso, eu vou estar realimentando esse paciente. Então, é extremamente importante a gente olhar em relação a isso, né? Esse estudo aqui, ele monitorou essa questão. E aí, identificou-se que teve um aumento aí das calorias que estavam sendo ofertadas para o paciente. Então, o Propofol, a gente sabe que tem 1,1 caloria por ml e a glicose de 1 a 3,4. Na verdade, a glicose de 1 grama tem 3,4 quilocalorias. Então, a gente monitorar essas calorias não nutricionais é extremamente importante para não realimentar. Falando um pouquinho das necessidades proteicas, também ela relaciona igualmente as necessidades calóricas. Então, ela fala para a gente iniciar com um aporte calórico não tão alto, pode iniciar com aporte calórico menor, e ir aumentando aproximadamente até o D4. Então, até o D4 e indo realmente até ficar na meta nutricional. A Braskem, ela coloca para a gente uma margem até que grande, né? Então, de 1,3 a 2. E aí, relacionando um pouquinho a questão de pacientes renais, hoje em dia a gente não faz mais restrição calórica com paciente renal agudo. Então, paciente renal agudo, ele coloca de 1,3 a 1,5. E paciente que está fazendo a terapia renal substitutiva, a gente até coloca uma dieta hiperproteica. Então, hoje em dia, não se faz mais restrição com paciente renal agudo, né? A Braskem coloca para a gente. Falando, né, disso e reforçando mais ainda, que os pacientes que internam na UTI, eles aumentam 4 vezes mais a perda proteica nas primeiras 24 horas, né? Então, realmente, a gente começa ali com uma, né,
voltando, com uma necessidade calórica mais aumentada e mais diminuída e vai aumentando aí em rampa até chegar à meta nutricional. Falando um pouquinho da questão de drogas vasoativas, que é realmente uma dúvida que a gente fica, vamos alimentar esse paciente, não vamos alimentar, é uma dúvida que realmente fica. A gente pode, não tem uma indicação de que a gente precisa suspender a terapia nutricional se o paciente estiver com droga vasoativa. Ele coloca para a gente, né, realmente monitorar aí os dados clínicos do paciente, poder iniciar ou reiniciar, dependendo da estabilidade, de 10 a 20 ml hora de terapia nutricional, se esse paciente estiver com enteral. E aí evoluindo com cautela. Então, ir acompanhando realmente os dados clínicos do paciente. Esse estudo aqui, ele avaliou relacionado aí aos níveis altos de norepinefrina e o lactato, quando estava maior do que 3, né? E a nora utilizada maior que 0,5. Esses pacientes eles estavam ali sendo nutridos para realmente verificar se a terapia nutricional ela estava sendo efetiva, se estava tendo aí algum comprometimento. E identificou que esses pacientes eles tiveram um aumento ali no volume residual gástrico, teve diarreia mais frequentes, teve maior necessidade de interrupção da nutrição enteral e, consequentemente, não teve aí um aporte nutricional adequado. Então, monitorar isso também faz parte aí do dia a dia, né, da terapia nutricional. E aí, como eu disse para vocês, não tem assim um valor de corte de droga vasoativa que você vai estar monitorando ali, mas tem parâmetros que a gente possa estar avaliando diariamente. Então, se o paciente tem uma PIA maior que 15, que é a pressão intraabdominal, se esse paciente está apresentando uma hiperlactatemia, se esse paciente tem uma distensão abdominal, se o volume residual gástrico ele é maior do que 500 ml. Então, tudo isso acaba norteando se a gente vai continuar com essa terapia nutricional ou se a gente vai suspender no momento, né? Então, tudo isso são parâmetros que vão meio que ajudar a gente a nortear a gente para onde que a gente deve ir. E aí, escolhendo aí a necessidade nutricional, vendo que esse paciente ele pode se alimentar, eu posso alimentar ele, enfim, é a hora da gente escolher o suporte nutricional. Então, ter esse fluxograma bem descrito na mente vai nortear para onde que a gente deve seguir, né? Se vai ser uma terapia nutricional enteral, se vai ser parenteral, se ele pode realmente se alimentar por via oral, né? Então, ter esse fluxograma também ajuda. E aí, escolhendo o suporte nutricional, né? A Braskem ela sugere um início precoce. Então, se esse paciente ele pode se alimentar, o ideal seria dentro de 24 a 48 horas de terapia nutricional, para poder realmente iniciar a alimentação, né? A via preferencial é a nutrição enteral, né? E se não puder utilizar a via enteral, que é o mais fisiológico, eles dão a indicação da parenteral, né? Para pacientes pós-operatórios, é desejável que desde o início seja a via oral. Se não conseguir suprir 60% aí dessas necessidades pela via oral, eles indicam a nutrição enteral. E também, se não conseguir pela enteral, se é indicada a parenteral, aí durante a meta estipulada por 7 dias, né? Trouxe um estudo também que fala sobre essa questão dos pacientes pós-operatórios. Então, esse estudo foi uma meta-análise grande, né, que avaliou mais de 1.400 pacientes, né?
Foi de cirurgias do trato gastrointestinal, então houve o benefício da nutrição enteral e precoce, mesmo sendo com pacientes dessa cirurgia, eles podiam ser alimentados, então teve esse benefício, e houve a diminuição do tempo de internação. Então, foi benéfico para esses pacientes. É, E aí, quando iniciaram pacientes com alto risco, né, de desnutrição, né, quando é contraindicado, né? Então, paciente de alto risco ou já desnutridos, impossibilitados de utilizar o trato gastrointestinal, deve-se utilizar a nutrição parenteral. Eu sempre também ficava com dúvidas sobre a questão de nutrição parenteral suplementar, né? Porque muitos deles não conseguem atingir as necessidades com a nutrição enteral ali e ficam por muito tempo ali, às vezes 20 é melhor, ficam para sempre, às vezes eles têm condições de se alimentar. E eu até ficava com dúvida, poderia colocar uma suplementar? Então, a Braskem, ela nos diz que se houver ali a tentativa na primeira semana de nutrição integral e não conseguir atingir todo o aporte nutricional, eles indicam começar já na semana seguinte uma suplementar. Então, essa é a parte da nutrição parenteral. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho importante da gente monitorar aí diariamente. Então, a ingestão atual desses alimentos, seja ele por via oral, seja ele nutrição parenteral ou enteral, né? O balanço hídrico, né? Volume urinário, os débitos, fístulas, ostomias. Então, monitorar esses volumes são importantes. Se esse peso ele está tendo variação, se não é perda de músculo, se não é perda de líquido. Os medicamentos utilizados, se eles estão tendo alguma alteração com algum nutriente. E a evolução clínica. Lembrar que esse paciente ele tem uma programação, né? Então, sempre quando a gente inicia alguma terapia com ele na UTI, sempre pensar, né, que a gente pode programar ele para uma alta, né? Então, já começar uma educação nutricional ali no início com ele. Diariamente, né, então, avaliar as tolerâncias da terapia nutricional, né, checar as condições clínicas, os exames laboratoriais, se tem diarreia, distensão abdominal, se tem náuseas, se teve problema com refluxos, constipação, vômitos, né? E sempre ali estar se perguntando: eu devo manter, eu devo reduzir, eu devo aumentar, eu devo suspender, né? Então, esses questionamentos, quando se está ali fazendo a terapia nutricional, é importante. E aí a atuação interdisciplinar, né? Então, a nutrição ali em conjunto com a equipe, né? Em conjunto para fazer com que aquele tratamento dê certo. Então, a participação ativa do nutricionista em UTI, né? A discussão diária com a equipe multiprofissional, né? Nas reuniões multis, a adesão dos protocolos institucionais e a atualização científica é extremamente importante. Então, ter essa troca aí é super válida no dia a dia, então a gente aprende muito e é super importante. E aí, como considerações finais, eu deixo que a terapia nutricional no paciente crítico, ela deve ser precoce, individualizada e segura assim que possível, né, se esse paciente estiver estável. Envolve o conhecimento técnico, tomada de decisão e trabalho em equipe, porque sozinho a gente não vai fazer nada, né? Então a gente tem que ter essa troca. E nutrir é acordar consciência, estratégia e sensibilidade, né? Então eu deixo aí para vocês essa reflexão. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tá bom? E obrigada. Muito bom, Ari. Obrigada. A gente agradece pela aula. Acho que é um tema super relevante, muito importante para a nossa prática, né, como nutricionista clínico. É, eu acho que a gente acaba
às vezes ficando com receio, né? Às vezes a gente entra na UTI, acaba tendo medo de tomar as condutas, de se posicionar. Mas eu acho que é super importante a gente se munir, né, por exemplo, dessa aula, de todas essas informações, para que a gente possa atuar com mais segurança, né? Às vezes a gente fica com medo, com dúvida, mas a terapia nutricional é um papel do nutricionista, né? É o nosso dever profissional e, inclusive, a nutrição integral, né? Então, muitas vezes isso acaba ficando muito a cargo da equipe médica, de outras pessoas que tomam a decisão dentro do ambiente de UTI, mas eu acho super importante a gente sempre falar, né, que a nutrição integral, né, a terapia nutricional oral é o papel do nutricionista e a gente precisa se posicionar, né, para que a gente possa ser mais ouvido, conquistar mais espaço dentro da equipe, porque é como você falou, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então é um trabalho em equipe muito importante e a gente precisa sempre buscar se aproximar dos profissionais mesmo, né, dos próprios pacientes. Então achei super legal que você falou da questão da educação enquanto o paciente está internado, né? Porque a gente sabe que muitos pacientes acabam seguindo para casa, tendo alta com essa terapia nutricional, seja qual for, né? Então achei super importante, muito boa a sua aula, muito obrigada. Tem alguma dúvida na plateia? Vou dar uma olhadinha no chat também. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Quer falar? Boa tarde, pessoal. Ari, queria te dar os parabéns. Muito incrível, assim, os estudos, o que você trouxe, não só a parte técnica, a questão dos estudos, mas a parte prática também. Como que a gente faz isso no dia a dia? Então, quais dados que a gente acompanha para poder fazer a terapia nutricional de uma maneira mais assertiva? E a provocação que você trouxe é uma provocação que precisa ser para todos nós mesmos, né? No sentido de a gente está recuperando, tratando esse paciente ou a gente está tornando ele um sobrevivente, né? É essa crítica mesmo que a gente tem que ter, porque a nutrição ela vai atuar desde ali do início. O paciente chegou, às vezes ainda tem condições de comer dieta oral, né, uma dieta mínima, depois progride ou bem fica em jejum e a gente acompanha também o tempo para esse jejum não perdurar dentro desse cenário do tratamento e também depois na recuperação dele. Então, a nutrição é uma equipe que ela tem a oportunidade de trabalhar com esse paciente em toda a jornada dele, desde o momento mais crítico até a recuperação. E, principalmente pensando em desfecho, é a nutrição que tem uma atuação muito estratégica, porque se o paciente ele não tem um bom aporte nutricional, ele não é bem nutrido, ele não recupera. Ele não tem massa muscular, ele não aguenta respirar, ele não sai do ventilador, ele abre lesão, ele não cicatriza essa lesão. Então, é um ciclo imenso que a nutrição está inserida em todas essas fases desses ciclos. Então, queria te dar os parabéns, principalmente dessa provocação, que fique para todos nós, como Nutri, que a gente nunca tire isso de dentro da gente, tá bom? Eu queria só perguntar para você, Aris, saber um pouco da sua prática clínica, na sua unidade, assim, como que é para você, se você tem alguma dificuldade de atingir metas, como que é esse início da terapia nutricional? Fala um pouco para a gente de como é na sua unidade. Assim, eu brinco que assim depende muito, né? Hoje em dia eu estou em duas unidades de UTI, né? Então, cada uma tem a sua particularidade. E aí cabe a nós a gente também saber se impor ali no dia a dia, né? Mostrar ali realmente a nossa importância, né? Puxando sardinha pro meu saco, eu não vejo dificuldade. Então, assim, tá dando certo, mas é aquilo, né? É uma construção de formiguinha, né? É fazer o nosso trabalho devagarzinho, chegando ali com jeitinho, né? Tentando mostrar realmente a nossa importância, né? Apesar de as equipes elas são muito conscientes da nossa importância ali, né? É, mas tem dias que às vezes tem um médico novo, e aí às vezes ele não sabe tanto da, né, da nossa importância ali. Então, assim, cabe a nós ali fazendo o nosso dia a dia. Graças a Deus, as equipes daqui, elas têm esse olhar, até mesmo para a questão de jejum, né? Então, assim, às vezes o paciente ele está mais de 3 dias de jejum, eles já ficam com um alerta. Então, assim, graças a Deus eu não tenho dificuldade. E a gente vai fazendo nosso trabalho, né? Devagarzinho a gente vai chegando lá. Muito bom, Ari.
Obrigada mais uma vez. A gente agradece a presença de todos. Tenham todos uma boa tarde e um bom restinho de semana. Obrigada. Obrigada, gente.